certeza que Deus já tem falado conosco até aqui. Creio que Ele tem uma porção da sua palavra para os nossos corações. Louvar a Deus também pela vida do pastor presidente, meu pastor presidente, pastor Arnaldo. Um abraço, pastor, Deus abençoe. Nosso pastor vice-presidente, pastor Elias, Deus abençoe também. E os irmãos que estão nos acompanhando através deste culto online, através dessa live, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero ler um texto da palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do verso 3. Vamos ler o 3, o 4, o 5 e o 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, verso 3, 4, 5 e o 6, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos contigo. Foram e subiram no barco imediatamente, e naquela noite não pescaram nada. E tendo Jesus chegado ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: Filhos, tedes aí algo de comer? Responderam-lhe: Não. E Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram, e já não podia puxar a rede, porque era grande o enxame de peixes. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, que vai citar aqui um lago muito conhecido, muito falado, muito conhecido na Bíblia por nós, que é o lago ou mar da Galileia, que na verdade não é um mar, mas é um lago por causa da sua extensão, da sua largura e da sua profundidade. Então ele é chamado de mar, mas na verdade é um grande lago. Foi ali que Jesus encontrou um grupo de pescadores, lá no capítulo 5 de Lucas. Eles estavam lançando a rede neste lago, nesse mar da Galileia. Estando eles ali lançando a rede, a Bíblia diz que Jesus fez para eles uma chamada. Jesus o convocou, dizendo para eles segui-lo, que eles, a partir daquele momento, seriam pescadores de almas. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo ali e começaram a seguir Jesus. O texto em que lemos, no capítulo 21 de João, aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado, porque o nosso Jesus está vivo, Ele vive para todo sempre. Aqui Jesus já tinha ressuscitado e após a ressurreição de Jesus, diz a Bíblia que ele fica 40 dias após a sua ressurreição, se manifestando aos seus discípulos. E o capítulo 21, em que lemos, aqui vai ser mais uma manifestação. Jesus vai se manifestar mais uma vez aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Aleluia. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 2, que Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos, resolve voltar a pescar, naquele mesmo lago, naquele mesmo mar, naquela mesma água, que um dia Jesus falou para eles deixar tudo, largar as redes e segui-lo. Mas agora eles resolvem
voltar de novo para as mesmas águas. E a Bíblia diz então que eles entram num barco, entram naquele mar para pescar. Pedro toma a palavra no versículo 3 e disse: eu vou pescar. E os demais que estavam com ele disseram: nós também vamos contigo. E a Bíblia diz então que eles entraram no barco, entraram mar adentro e foram pescar de novo, voltando para o lugar que um dia Jesus o tinha chamado, voltando para o mesmo lugar que um dia Jesus falou para eles deixar a rede e segui-lo. Mas agora eles pegam a rede de novo, pegam o barco de novo e volta para a sua antiga profissão, que era a pesca. E a Bíblia diz então que eles entraram mar adentro, dentro daquele barco, e começaram a lançar a rede. Começaram a lançar a rede. Eu estou falando aqui de homens, de Pedro, Tiago, João. Eu estou falando de pessoas aqui que sabia tudo de pesca. Conhecia aquele lago como ninguém, porque eles cresceram ali. A profissão deles era pescador. Foi ali que Jesus um dia o chamou. Então eles conheciam tudo de pesca, de rede, sabia qual era a noite apropriada para pescar, sabia de que forma deveria lançar a sua rede, sabia tudo, tudo. Mas naquela noite, diz a Bíblia, que eles não pescaram nada, nenhum peixe. A noite inteira, lançando a rede, naquele mar, naquelas águas que eles conheciam como ninguém. Aquela rede que eles lançavam, na sua mão tinha aquela corda, conforme eles lançavam aquela rede, semelhante a uma tarrafa, no mesmo instante que eles lançavam a rede, esperava a rede abaixar um pouquinho e já puxava. Mas a Bíblia diz que naquela noite eles lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. Eu estou falando de pessoas que eram profissionais naquilo que fazia. Tinha uma firma de pesca. Porque às vezes, meus queridos irmãos, a gente confia demais na nossa capacidade. Às vezes a gente confia demais no nosso talento. A gente às vezes confia demais no nosso eu. Aí Jesus então permite que a gente vá sem Ele para as águas. Jesus permite que a gente lance a rede sem a direção dEle. Porque às vezes confiamos demais no nosso talento e na nossa capacidade. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Você pode ter talento, você pode ter capacidade, você pode ser muito bom naquilo que você faz e realiza, mas tem uma coisa: se Jesus não estiver com você, não vai acontecer nada, porque Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então Ele permite, Jesus permite que a gente prova a gente mesmo. Ele se afasta, ele diz: você se acha autossuficiente, você se acha capacitado, você acha que você consegue resolver tudo sem a minha presença, então vai sem a minha presença. E ele deixa a gente provar a gente mesmo. E no final da história, a gente não consegue nada. Porque sem ele, nada podemos fazer. A Bíblia vai dizer que a noite inteira eles lançaram a rede e não pegaram nem um peixe sequer.
No verso 3 vai aparecer a palavra noite. No verso 4 vai aparecer a palavra manhã. No verso 3 aparece a palavra noite. Mas no verso 4 aparece a palavra manhã. No verso 3, naquela noite não pescaram nada. Mas no verso 4 diz assim: tendo chegado o romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Então, entre o verso 3 e entre o verso 4, existe um período que nós chamamos período de tempo. O verso 3 vai falar do período da noite, só que o verso 4 vai falar do período da manhã. Para eles foi uma noite que eles queriam esquecer. Foi uma noite da decepção, da derrota. Foram frustrados a noite toda, decepcionado com a vida, decepcionado com a pescaria. Aquela noite foi uma noite que eles queriam esquecer, porque eles foram decepcionados. Mas no verso 3 vai aparecer a palavra manhã. Meu querido, você que nos acompanha neste momento, eu quero dizer para você que as coisas não vão continuar do jeito que está. Você pode estar vivendo um período na sua vida, que é um período que você não gostaria de viver. É o período chamado noite. É o momento da prova, é o momento da luta, é o momento da dificuldade. É um momento que nada dá certo, tudo que você está fazendo, você está dando errado. Não é que você não tenha capacidade, não é que você não tenha talento, não é que você não tenha habilidade, não é nada disso. É que as coisas estão dando errada. É um período da noite, é um período da luta, da prova, da dificuldade. É um período de tempo que você está vivendo, que você está lançando a rede, mas não está obtendo os resultado. A Bíblia diz que naquela noite Pedro lançava a rede com afinco, mas não obteve os resultados que gostaria de ter. Não foi falta de esforço, não foi falta de coragem, não foi falta de habilidade. É que naquela noite eles não pegaram nada. O salmista Davi disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã bem cedo. Eu quero dizer para você que as coisas não vão continuar do jeito que está. Por quê? Porque você não está vendo, mas Deus está trabalhando longe do seu alcance visual. Deus está trabalhando na calada da noite. Ele só está em silêncio. Mas o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando. O fato de Deus estar em silêncio, isso não significa a sua ausência. Ele está trabalhando. E o tempo passa, a noite passa, e no verso 4 vai chegar amanhã. Amanhã de Deus vai chegar para a sua vida. Meus queridos irmãos, o tempo é um fator primordial na vida do ser humano. Todos nós estamos debaixo do tempo. Eu chamo esse tempo, o qual todos os seres humanos estão inseridos debaixo dele. Esse tempo é o Cronos, o tempo do homem. Esse Cronos é os segundos, são os minutos, são as horas, são dias, são meses, os anos, as décadas, o século, o milênio. Isso é o tempo do homem, a qual o homem está inserido debaixo dele. Esse é o Cronos, o tempo do homem.
Aleluia. E no verso 4 vai dizer que chegando o romper da manhã, se percebe que a noite passou, o tempo passou e a manhã chegou. Sabemos nós que para que a gente tenha o dia e a noite, é preciso que a terra, ela gira em torno do seu eixo. A terra gira em torno do seu eixo, para que possamos ter o dia e a noite. Para que possamos ter um ano completo, a terra, ela dá um giro em torno do sol. Eu quero dizer para você, meu querido, que esse tempo de angústia que você está vivendo, ele vai passar. Esse tempo de luta que você está vivendo, ele vai passar. Ele vai passar. A noite não vai durar para sempre. Amanhã de Deus vai chegar para a sua vida. A Bíblia diz, chegando o romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Os discípulos estavam voltando da pescaria. 200 côvados de distância das águas até a praia. Aproximadamente 100 metros de distância. Eles estavam voltando com o seu barco, decepcionado, com a rede vazia, com o barco vazio, dependia daqueles peixes para jantar, estava em jejum, não tinha comido nada, estava com fome, decepcionado. Eles estão voltando para a praia. A Bíblia diz então que Jesus vai se apresentar no romper da manhã, no verso 4, e a Bíblia diz que os discípulos não conheceram que era Jesus. Meu Deus! Eu parei para pensar nesse versículo 4, como pode? Andaram 3 anos com Jesus, lado a lado, durante o ministério terreno de Jesus. E agora, eles não conhecem Jesus a 100 metros de distância. 100 metros de distância, eles não conhecem Jesus. Só tem um discípulo que conhece, que aquele homem que está na beira da praia é Jesus, que está no verso 7 do capítulo 21. Esse discípulo se chama João, porque ele conhece, porque ele tinha intimidade com Jesus. Era aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus e ouvia a batida do seu coração. Mas os demais não conheceram que era Jesus. Andaram com Jesus durante 3 anos, mas não conheceram Jesus a 100 metros de distância. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, conhecem de ouvir falar. É um relacionamento artificial. É um relacionamento que chega até na margem só. Mas não tem profundidade. Não tem intimidade. Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Profundidade. Aí Jesus disse: filhos, tedes alguma coisa de comer? No versículo 5. Responderam eles: não. Essa foi a resposta deles para Jesus. Não. Jesus disse: filhos, tedes alguma coisa de comer? Eles disseram: não. Eu me apeguei nesse versículo, porque Jesus está perguntando para eles se eles têm alguma coisa de comer. E eu fiquei imaginando,
Jesus sabia que eles não tinham pegado nenhum peixe. Nenhum. Jesus sabia que a noite tinha sido uma decepção para eles. Sabia que a rede estava vazia, o barco estava vazio, não tinha nenhum peixe. Mas Jesus vai perguntar para eles se eles tinham alguma coisa de comer. E eles disseram não. Eles deram uma resposta para Jesus e a resposta foi não. Mas Jesus perguntou. Por que Jesus perguntou? Se Jesus sabia que eles não tinham pegado nada. Por que Jesus pergunta? Porque aquele não dos discípulos não foi uma resposta para Jesus, mas foi uma resposta para eles. Porque Jesus perguntou para eles para confrontar a realidade que eles estavam vivendo. Jesus perguntou para confrontar a realidade que eles estavam vivendo. E eles não tinham pegado nada. Aí Jesus, a 100 metros de distância, disse para eles assim no verso 6: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Nessa minha fala eu quero dizer para você que Jesus foi na beira da praia, 6 horas da manhã, para dizer para eles que a postura e o posicionamento é fundamental para que o milagre de Deus venha acontecer na minha e na sua vida. Jesus veio falar para ele dizendo: muda a postura, muda a direção, muda o rumo. Ei, lançai a rede à direita do barco e a achareis. Porque 100 metros de distância Jesus está vendo aquilo que eles não estavam vendo. Eles, bem dizer, estavam em cima de um enxame de peixe. Jesus viu que à direita do barco tinha um enxame de peixe. E Jesus disse: ei, lança a rede à direita do barco e a achareis. Porque, irmãos, enquanto a gente não mudar a nossa postura, enquanto a gente não mudar o nosso posicionamento, enquanto a gente não deixar Jesus assumir o controle da nossa vida, nós não vamos achar nada, nós não vamos receber nada, nós não vamos pescar nada, nós não vamos ter nada. Sabe por quê? Estamos vivendo diante de uma posição incorreta. O nosso posicionamento, às vezes, é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Porque às vezes a gente quer que a Bíblia se encaixa ao nosso modelo e ao nosso estilo de vida. Ei, meu amigo, meu querido irmão e irmã, não é a Bíblia que tem que se encaixar no modelo de vida seu ou na sua vida, não. É você que tem que se encaixar. É você que tem que ter um posicionamento, se posicionar conforme diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz então no verso 6 que eles lançaram a rede. E a Bíblia diz então que um enxame de peixe entrou na rede. 153 grandes peixes entraram na rede. Deus tem uma palavra para você.
entre o sucesso e o fracasso, entre o sucesso e o fracasso, a distância é só a largura de um barco. Aquela noite foi uma noite de fracasso, de decepção, mas quando eles mudaram a postura, mudaram o posicionamento e lançaram a rede aonde Jesus falou para lançar, a Bíblia diz que naquela manhã 153 grandes peixes entraram na rede. Porque a distância do sucesso e do fracasso é só a distância de um barco. Quem sabe você tem vivido uma vida de fracasso, uma vida de derrota, mas a tua vitória está muito mais perto do que você imagina. A tua grande vitória está muito mais perto do que você imagina. A distância é muito pouca, é só a distância de um barco. E segundo a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. E a Bíblia diz que eles acharam, a rede achou 153 grandes peixes. Se você mudar a posição, se você mudar a postura, eu tenho certeza que coisas grandes de Deus, você vai receber.